paz do Senhor a todos, amados irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui para dar início a mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical. Esse trabalho semanalmente, né? Estamos aqui toda semana através do YouTube, Facebook, canal da IEADAL no YouTube, Igreja Assembleia de Deus, IEADAL Oficial. Portanto, compartilhe esse estudo, dê o seu curtir, se inscreva, ative o sininho para que todas as vezes que tiver um vídeo novo, um lançamento aí, você seja informado. Seja um divulgador deste trabalho, estudo bíblico da Escola Dominical, né, para que pessoas sejam edificadas. Você, professor, né, compartilhe com o máximo dos professores aí que não estão acompanhando ainda. Vamos divulgar em massa esse trabalho. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Alagoinhas, presidida pelo pastor presidente Jair Silas. Hoje, meus amados irmãos, aqui conosco está para comentar a lição, comentarista, à minha direita aqui, o evangelista Francisco Brito. Amém. A paz do Senhor, Diácono Jairo, presbítero Gleidson, todos os irmãos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui muito felizes em falar de Jesus Cristo, falar da lição, né? Hoje especificamente vamos falar sobre a lição 7, né? Paulo, plantador de igrejas. Então estamos muito felizes em colaborar. Amém. Também conosco o presbítero Gleidson. A paz do Senhor, Diácono Jairo, a paz do Senhor, evangelista Francisco. A todos aqueles que estão a nos acompanhar nessa live, também vos cumprimento com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Fique conosco. Amém. Peço ao presbítero Gleidson para estar nos elevando em oração, apresentando este trabalho. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por esse momento tão particular e específico em qual o Senhor está nos proporcionando, a fim de nós estudarmos a Tua Palavra e sermos canais, Senhor, veículos, ó Deus, transmissores do conhecimento da mesma, para aqueles que nos assistem, para aqueles que nos acompanham. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos ilumine, através do Teu Santo e glorioso Espírito, para louvor da Tua glória. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, esse estudo bíblico, né, direção geral, pastor presidente Jair Silas, e superintendência da EBD, pastor Emídio Silva Neto. Muito bem. Meus amados irmãos, nós estamos estudando quarto trimestre, né? Chegamos à lição 7, o quarto trimestre tem por título Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Como já foi adiantado, lição 7, Paulo, o plantador de igrejas. É o título da lição 7 que estaremos estudando no próximo dia 14 de novembro de 2021, próximo domingo. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A verdade prática, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Experiência com Cristo. Tomamos cuidado, né? Tem aí hoje sido divulgadas muitas experiências, mas o poderoso fator motivacional para plantar igreja é a experiência com Cristo. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo do 1 ao 3, logo após capítulo 16, versículos do 1 ao 5, depois versículo 9 e versículo 10. Como é uma leitura bastante extensa, nós não vamos ler, com certeza os comentaristas vão lançar mão de algumas
referências aqui do texto, mas acompanhe em sua casa, anote, estude, leia a lição, veja as referências aí contidas na lição, para enriquecer o seu estudo bíblico. Amém? A sua aula no próximo domingo. Objetivo geral da lição: motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Objetivos específicos. Tópico 1. Mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. Foi um desbravador sob, ou seja, debaixo de uma gloriosa obrigação. Tópico 2. Sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. E tópico 3, pontuar as características de um plantador de igrejas. Esses são os principais objetivos que nós iremos estudar. Muito bem, vou fazer a leitura aqui da introdução e logo após com o início ao tópico com o comentarista. Nesta lição estudaremos sobre o processo da plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão. E seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo, onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Ponto central da lição: a experiência com Cristo é o fator motivacional para plantar igrejas. Muito bem. Evangelista Francisco Brito, o tópico primeiro, tem como título aí, Paulo, o desbravador sob uma gloriosa obrigação. Fique à vontade, meu amado, para nos trazer o comentário. Amém. Aqui nós vemos 3 pontos, nesse tópico 1. Primeiro, o fato de Paulo ser um desbravador, sim, Segundo, o fato dele cumprir uma obrigação, ele mesmo disse, a mim foi imposta essa obrigação. E terceiro, que não se faz missão sozinho, Então, nós vemos aqui no tópico primeiro, Paulo ser destacado como um desbravador da fé cristã no mundo gentílico. A sua dedicação em pregar o evangelho entre os pagãos, a sua contribuição em várias cidades e no sentido de anunciar as boas novas. Agora, o que me chama a atenção é que em Romanos 15, versículo 20, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho. Aí a gente vai aqui fatiando por partes o esforço de Paulo em anunciar o evangelho. Eu me esforcei por anunciar o evangelho. Mas aí ele fala: não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Então Paulo, ele compreendeu não somente a necessidade da pregação do evangelho como a sua urgência, mas também a abrangência, da vontade de Deus, que é a salvação de todos. Deus quer que todos se salvem. E o apóstolo Paulo, ele relata que para anunciar a Cristo, porque aí a gente precisa também aqui, claro que no contexto da lição, trazer a missão em si, mas também o anunciar a Cristo. Todo crente, ele deve anunciar a Cristo. Ele tem a obrigação de anunciar a Cristo. Não é um favor, é uma obrigatoriedade. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele destaca isso. É importante falar nesse momento em que
parece que virou negócio e algumas pessoas querem abrir igreja onde já tem igreja e ficam amontoados, né? E parece que o que importa ali não é ganhar almas, o que importa é estar no lugar mais povoado. E eu vejo a singeleza dos planos de Deus na propagação do Evangelho, quando eu vejo o Senhor tirar Filipe de Samaria, que era uma cidade populosa, e mandar para um lugar que não tinha ninguém. Mas aí passa ali o eunuco mor de Candace, né, rainha dos etíopes, e ali o Evangelho, através daquele homem, chega na sua terra de origem, na sua terra natal. Então, nós observamos que quanto mais, e aí é uma preocupação de Paulo, quanto mais longe o Evangelho chegar, melhor. Então, se em certa região já existe um ponto de pregação do Evangelho, eu vou procurar uma região onde não tem. É esse ponto aqui que Paulo dá como ênfase, porque desbravar nada mais é do que conquistar terras virgens, terras que não foram ainda conquistadas. Você conquistar uma terra que já foi conquistada não é desbravar, e Paulo era desbravador. Ele ia em lugares onde o Evangelho não havia sido fundamentado ainda, né? É bem verdade que ele chega em Éfeso, já encontra ali 12 crentes, mas 12 crentes sem consistência doutrinária, porque sequer ouviram falar que houvesse o Espírito Santo, né? Sem uma igreja organizada. E ele fica ali um tempo ensinando a doutrina, ensinando a palavra. Primeiro ele impõe as mãos, ora sobre aqueles homens, ensina-os, eles recebem o poder do Espírito Santo, e Paulo vai ali pacientemente, né, pregando o Evangelho. Em Corinto ele encontra uma certa resistência, né, na pregação, mas o Senhor fala com ele: fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Ele fica ali também e planta, né, uma igreja naquele local. Então a vida e ministério de Paulo nos constrange, o que diz o comentarista, a semear o Evangelho. Paulo, ele disse: eu me gastarei, e de muito boa vontade me deixarei gastar, né? Vê que Paulo chega a um ponto de escrever aos Filipenses e dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então é um homem que deixou esse legado, esse exemplo de dedicação integral a essa mensagem. Mas aí no tópico 2 ele fala: eu não estou fazendo nenhuma coisa maravilhosa, espantosa. Não, eu só estou cumprindo minha obrigação. Eu acho que aqui ele está recordando do que Jesus disse, né? Depois que você tiver terminado o que lhe foi incumbido de fazer, olhe para si mesmo e diga: eu sou um servo inútil, porque eu só fiz o que fui mandado. Então, ninguém pode se vangloriar porque pregou o Evangelho. E ele fala em 1 Coríntios 9,16: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E esse ai de mim deve ecoar no coração de todos os crentes. Todos nós temos o dever de frutificar, temos o dever de anunciar o reino de Deus. E isso me chama a atenção, que quando o apóstolo Paulo, em Atos 16:9, aí eu não vou entrar no mérito ali da organização aqui, né, da missão, né, mas é somente para destacar o clamor de uma alma perdida. Atos 16:9 diz assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Evangelizar é você ajudar as pessoas. Não existe, aliás, não existe ato de caridade maior do que você levar Cristo às pessoas. Não tem. Levar comida é muito bom e é necessário, temos que levar. Levar remédio é muito bom. Levar cobertor é muito bom. Mas acima de tudo isso, levar Cristo. Levar Cristo. Porque Cristo é a verdade que liberta, né? Então, quando ele coloca isso,
é uma gloriosa obrigação. Ele se coloca como prisioneiro de Jesus Cristo por causa dos gentios. Está lá em Efésios 3, versículo 1. E esse compromisso, aí quando ele fala aos coríntios que foi posto como abortivo, porque Paulo ele é um apóstolo que não era para um povo que não era. Ele foi chamado, nomeado apóstolo por nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que não fazendo parte do colegiado dos 12, mas ele foi nomeado não sendo para um povo que não era. E a própria palavra diz no Evangelho de João que Jesus veio para os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, Paulo é este apóstolo, e ele entende que este encargo, isto que o Senhor falou a Ananias, né? Este é para mim um vaso escolhido, né? Ele entende isso. O Senhor o escolheu de uma forma específica para levar o evangelho aos gentios e para ser um plantador de igrejas, né? Para ser um plantador de igrejas. E isso ele encarava como uma gloriosa obrigação, E aí, meus amados irmãos, a gente observa que a plantação de igrejas, porque ele passou a pregar e ele começa a pregar a Cristo na própria cidade de Damasco, a ponto de que já foi ali ameaçado de morte e já teve que ser içado, né, para fora da cidade na calada da noite. Aí eu não vou entrar aqui no tópico de Antioquia, mas depois ele recebe um chamado, né, e o presbítero Gleidson, por certo, vai falar, ele recebe um chamado específico, né, mas ele entende que essa gloriosa missão, e aí é importante destacar muito bem essa parte para a igreja, é uma missão que envolve um trabalho duplo, porque Deus, ele usa a própria igreja para frutificar. Nós somos a vara. Jesus disse: meu pai, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, e vocês são as varas. E a vide, ela dá na vara. Então é a vara que produz o fruto. Claro que nutrida, e Jesus garante a nutrição. Então a igreja tem que frutificar, é dever da igreja frutificar. E o missionário, quando é enviado, Paulo ali na condição de missionário, ele precisava de semente para semear, né? E aí ele deixa isso muito bem claro, a igreja, que é uma parceria, né? Não é uma coisa de caráter unilateral. Não, vamos mandar o apóstolo Paulo e lá ele se vira. Não, de maneira alguma. Não pode ser encarado, né, desta maneira. E aí, quando ele fala na segunda carta aos Coríntios, né, a respeito dessa necessidade, ele coloca muito bem aqui no capítulo 9, versículo 10, que diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: quanto mais você coopera com a expansão do reino de Deus, mais o Senhor vai te dar condição de cooperar para a expansão do reino de Deus. Aqui não é teologia da prosperidade, não. Aqui é uma questão muito clara. Você precisa enviar e você precisa dar semente, né? E pão, semente para semear e pão para comer. Então, fica claro aí, né, que a plantação da igreja é uma parceria. A plantação de igrejas é algo que cabe, que diz respeito a toda a igreja. A igreja não pode enviar um missionário e esquecer ele lá. É engajar mesmo, envolver na missão local e na missão transcultural. Amém. Glórias a Deus. Eu observando aqui, Evangelho Francisco, né? O senhor tocou num ponto aí interessante, né? Que Paulo, ele não se vangloriava, né? Isso. Embora muitos
se vangloria de muitas coisas que se faz no Evangelho, né, de forma muito errada, né? A síntese aqui diz, né, o apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sobre uma gloriosa obrigação. Só para, como é que fala, dar uma contribuição aqui, pequena contribuição. Me lembro, eu trabalhei numa empresa lá em São Paulo e eu trabalhava com merchandising. Merchandising é artes visuais para a empresa, né, nos pontos de vendas. E quando a gente fazia um excelente merchandising, muitas vezes que em uma área nobre, que teve ali que ter uma boa negociação, um bom esforço para se fazer e uma habilidade de arte para fazer uma bela exposição, a gente chegava às vezes para o diretor da empresa e mostrava: você viu o trabalho que eu fiz? E aí ele falava: parabéns, você não fez mais que sua obrigação. Então, você entende aí, né? Que para a gente não se esquecer, né? Como o senhor falou ali, né? Quando você fizer tudo que te mandam, né? Não se esqueça que se considere ainda como um servo inútil. Ou seja, estava dentro da minha atribuição. Nós temos a igreja, nós como Igreja de Cristo, temos esta gloriosa obrigação. Não é isso? Verdade. Então, a obrigação, ela é gloriosa. Muito bem. Meu amado presbítero Gleidson, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja, o tópico 2. Amém. Dando continuidade, como já fora introduzido aí pelo diácono Jairo, o tópico 2, ele vai nos situar dentro dessa iniciativa do apóstolo Paulo, plantador de igrejas, que ele vai ter como pontapé inicial a cidade de Antioquia, né? E essa Antioquia dos Orontes ou da Síria, visto que biblicamente e geograficamente falando existem duas Antioquias: Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria, ou também nomeada como Antioquia dos Orontes. Entre os anos 47 e 49, abrangendo aí Atos capítulo 13 e 14, Paulo esteve durante algum tempo participando da igreja em Antioquia. Antioquia foi o lugar onde os cristãos começaram a fazer esforços para estender ou ampliar, disseminar o evangelho aos não-judeus, ou seja, aos gentios, aqueles que para os judeus, do ponto de vista do judaísmo, da teologia judaizante, eles eram os execrados, os distanciados, que estavam realmente desprovidos do alcance da bênção de Deus na pessoa de Abraão. Mas, no entanto, após a conversão de Paulo, nós já estudamos essa lição, Paulo ele tem o entendimento da missão, que é levar o evangelho conforme o Senhor lhe orientou aos gentios e aos confins da terra. Então, Antioquia foi o ponto de partida. Há um contexto para enriquecimento da lição, ainda abrangendo Antioquia, que diz o seguinte: Antioquia foi a terceira maior cidade no Império Romano, a terceira maior cidade no Império Romano. Foi construída próxima à costa do Mediterrâneo, no que é hoje o sudeste da Turquia. A rua principal foi pavimentada com mármore e cercada por colunas. As populações de Antioquia eram compostas de muitos povos, incluindo gregos e judeus. Pedro batizou gentios em Cesareia, conforme referência a Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47 e 48, que nos diz: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Só dando uma ressalva dentro da explicação do texto, quando Pedro ordena que aqueles gentios que agora se convertem a Cristo pela pregação de Pedro, e que recebem o Espírito Santo, agora após terem recebido o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, eles foram submetidos às águas batismais, que é o sinal de arrependimento.
e na autoridade do nome do Senhor. Então, quando Pedro diz assim, no nome do Senhor, Pedro não está dizendo aí, ou quebrando a fórmula batismal, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o próprio Cristo, ele orientou aos seus discípulos quando disse que eles fossem a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que o Senhor havia dito. Mas continuando aqui dentro do contexto de Antioquia, o primeiro esforço sustentado para trazer não-judeus ao cristianismo teve lugar em Antioquia, ou seja, ali foi uma base, foi o berço, a nascente, porque os primeiros esforços partiram de lá, da cidade de Antioquia, né? Foi lá que os seguidores de Cristo, de Jesus, foram primeiramente chamados cristãos, ou de cristãos. E talvez alguém não entenda e ache como essa expressão seja um elogio, mas não foi um elogio, foi uma forma de menosprezo, né? São como qualquer povo qualquer. Então não é essa expressão aqui textual, não é um reconhecimento de que eles eram seguidores de Cristo, mas que era um povinho aí que está anunciando um Cristo que diz que após ter sido crucificado, sepultado, havia ressuscitado e que estava acompanhando eles. Então Antioquia da Síria, ou dos Orontes, era uma cidade muito importante. Era também conhecida como Antioquia dos Orontes, por causa do rio de mesmo nome. Chegou a ser uma grande metrópole ainda nos tempos dos reis gregos da Síria, os Seleucidas. Era a mais famosa das 16 Antioquias fundadas por Seleuco Nicátor, em memória de seu pai Antíoco, por volta do ano 300 a.C. Então, nos tempos do Novo Testamento, após a conquista de Roma, ou por Roma, continuou como capital da província e ali se encontravam os governadores romanos, e era considerada a terceira cidade do Império Romano. Era bela, com muitos palácios e templos, dentre os quais se destacava o santuário de Apolo. Nessa cidade havia uma grande colônia judaica, correspondendo à 7ª parte da população. Célebre por sua riqueza, cultura e imoralidade, com exceção de Jerusalém, nenhuma outra cidade esteve tão ligada aos primórdios do cristianismo como Antioquia. Então nós observamos que Antioquia, ela não fora escolhida por acaso ou à toa, ou seja, houve um direcionamento de Deus, houve uma direção do Espírito Santo de Deus para que a obra fosse iniciada a partir dali, a disseminação do Evangelho, a pregação do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo, por intermédio, claro, na instrumentalidade dos apóstolos. Subtópico 2, a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária aconteceu entre 45 e 50, no ano domínio, o ano do Senhor. A expressão domínio é uma expressão latina, para fazer referência ao dia do Senhor. Quando Paulo e Barnabé partiram do porto Seleucia Pieria, em Antioquia, e velejaram para Chipre. Assim, a primeira etapa da missão foi a ilha de Chipre. Ou seja, após saírem de Antioquia, eles se deslocaram ou se direcionaram para a ilha de Chipre, de onde Barnabé era originário. Na narração de Atos, o que interessa a Lucas é o primeiro contato do apóstolo com um magistrado romano, Sérgio Paulo. Esse, sendo senador, antigo pretor, muito conhecido por inscrições, Paulo, junto ao governador, teve de enfrentar um mágico de origem judaica, chamado Elimas, conforme Atos capítulo 13, versículo 8. Pois ele praticava arte mágica, era encantador, e o seu nome, ele coadunava-se, harmonizava-se com a sua própria atividade, pois assim se interpreta o seu nome, Elisma, porquanto como encantador, mágico, ele procurava apartar da fé o procônsul, ou seja, ele estava ali com uma ferramenta oposta àqueles que estavam anunciando o evangelho. Isso já sinaliza que a questão de ir cumprir o ID do Senhor não é um desprovimento ou uma redoma de proteção, aonde o missionário, o evangelista, aquele que está indo evangelizar, ele não vai sofrer nenhuma oposição. Pelo contrário,
O missionário ele vai enfrentar a oposição onde ele chegar, por ele estar anunciando a Cristo. O missionário vai encontrar pessoas que vão abraçar o Evangelho, mas o missionário também vai encontrar pessoas que vão se opor a este Evangelho. Então Paulo, ele teve que passar por essas situações, né? Paulo enfrentou bastantes embates em razão do cumprimento da missão que o Senhor lhe ortogou. E onde Paulo passava, ele evangelizava, e após ele evangelizar, Paulo plantava a igreja onde era possível plantar, onde não havia igreja nenhuma. Então Paulo plantava a igreja. Ora, essa igreja funcionava na casa de alguns irmãos, se reuniam ali, mas sob a direção, supervisão de alguém que era colocado ali, responsável, preparado para dar continuidade ao trabalho. E logo após, o apóstolo Paulo ele partia em direção a outro lugar. Por quê? O objetivo de Paulo não era ficar preso a uma região específica, mas era sempre estar indo de região a região, levando o evangelho de Cristo. Ou seja, o missionário, quando ele vai para um campo, para outro país, seja em missão nacional ou em missão transcultural, ele vai com o propósito e direcionamento de Deus. Ele passa lá 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, mas ele vai plantar a igreja lá. E após ele plantar a igreja e ele preparar obreiros naquele lugar, ele vai se redirecionar para um outro lugar que o Senhor lhe mandar. Porque o missionário ele não pode ficar atrelado apenas a uma região. Porque se fosse nessa questão, o próprio Deus não enviaria o missionário, ele ficaria preso no lugar onde ele mesmo nasceu. Porque tem pessoas à sua volta que ainda não receberam o evangelho, né? Então a gente percebe que isso é muito importante observar esse detalhe. O apóstolo Paulo, ele também esteve na Galácia, né? E na Galácia, Paulo ele fundou igrejas como em Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, durante sua primeira viagem missionária. Paulo também e seu primo, um cristão chamado João Marcos, navegaram, quer dizer, Paulo, Barnabé e seu primo, ou seja, João Marcos, ele é primo de Barnabé. Barnabé fez-se companheiro na companhia de Paulo, de seu tio Barnabé, na primeira viagem missionária, mas, chegando a determinado ponto, João Marcos ele decide não mais continuar, em razão do lugar ser um lugar mal falado no que diz respeito ao perigo na estrada de assalto, de meliantes, porque não havia segurança, não havia patrulhamento nas estradas. E João Marcos, diz os estudiosos, que ele recua, ele retroage, ele volta atrás, não quer encarar esse perigo, possível perigo, e de certa forma demonstrou uma falta de fé em Deus, porque se Deus protegeu a Paulo, por que não protegeria mais um que estava indo junto? Mas ele decide não ir, né? Ele recua. Então o missionário também ele deve estar pronto para, até se possível, ele estar pronto para sofrer, porque confiar em Deus na missão é entregar-se inteiramente ao Senhor, sabendo que o Senhor está o direcionando e que nenhum mal vai acontecer, exceto se não for por um propósito de Deus. Ou seja, fazer missão, realizar obra missionária, não é estar isento de sofrer qualquer tipo de retaliação, eu digo física, por as autoridades, por os oponentes do evangelho, por aqueles que perseguem os cristãos mesmo. Ainda hoje nós temos países que são fechados ao evangelho, as portas de ferro, que o evangelho não pode ser pregado como é pregado no Brasil. E daí também, aproveitando a deixa, a importância de se estar orando pelos aqueles missionários que já estão em campo, fazendo o trabalho do Senhor. Tem tempo aí? Amém. Glória a Jesus. Muito bom, irmão presbítero Gleidson, né? Um ponto que eu quero destacar aqui, né, de sua fala, que Paulo enfrentou dificuldades, né? Embora estava fazendo algo aprovado por Deus, né, dentro do seu chamado, mas enfrentou dificuldades. E aí a gente rebate, né, aquela velha máxima que diz que se está dando certo é porque Deus aprova, né? Se está dando errado é porque Deus desaprova. Não, muitas vezes algumas coisas vão dar errado, vão ter dificuldade, mas não quer dizer que Deus está desaprovando, né? Então
O ponto principal não é se está dando certo, se não tem dificuldade. O ponto central é se Deus está aprovando, né? Esse é o ponto que nós temos que observar. E Paulo tinha essa consciência. A síntese do tópico 2, meus amados irmãos, a igreja de Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. Ainda com o presbítero Gleidson, o tópico 3, primeiro subtópico, né? Característica de um plantador de igrejas, motivado pelo chamado. Bom, o chamado de Paulo. E essa característica ela está justamente baseada no chamado. Né? Não são os autos chamados ou autos proclamados, autos que se chamam, né? Tem aqueles que dizem, não, Deus me chamou, eu vou. Se o pastor não quiser que eu vá, eu vou assim mesmo. Se os obreiros não aprovar, não reconhecer, eu vou assim mesmo. Então tem gente com essa linha de pensamento e ele aí se embrenha nas roças, já tem trabalho lá plantado por outros ministérios, ou até mesmo do próprio ministério que o tal obreiro faz parte. Ele se desvencilha, se desliga desse ministério, vira as costas desse ministério e trabalha opostamente ao ministério que ele fazia parte. Então isso não é característica a princípio de alguém que foi chamado. O Espírito Santo, sempre ativo, havia preparado o palco no decorrer dos anos para este grandioso confronto e chamado. Paulo viu a Jesus em toda a sua glória e majestade messiânicas. Não se tratava de mera visão, nem tampouco de um êxtase, pois Paulo ele viu o Salvador, né, diante dele, claro, Cristo ressurreto e na sua transfiguração, na sua revelação ali, ou manifestação teofânica, neotestamentária dentro do Novo Testamento. Por que eu estou explicando isso? Porque quando falamos de teofania, estamos atrelados à ideia somente de um Deus camuflado no Antigo Testamento. Quando Paulo mesmo escreve a igreja de Tito, capítulo de número 2, nós vemos Paulo dizer que a graça de Deus que outrora estava oculta, ela se revelou, se manifestou. Então o apóstolo Paulo, ele tem o seu chamado marcado após a sua conversão pelas palavras que o Senhor lhe dirige da seguinte maneira. Atos capítulo 26, versículo 14 ao 18, diz aqui: ouvi uma voz que me falava, isso Paulo falando, levanta-te, reticência aqui, porque tem os textos encurtados, levanta-te, firma-te sobre teus pés. Isso é no processo que ele se encontra com o Senhor de caminho a Damasco. Porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Ou seja, quem vai constituir Paulo não é ele mesmo. E quem vai estabelecer o título de ministro, de ministrador, de servidor, de representante, de autoridade, não é Paulo mesmo que vai tomar para si, incorporar nele mesmo. E testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, o processo de revelação de Deus, de Jesus, a pessoa de Paulo, ali foi apenas o pontapé inicial, porque outras vezes o Senhor estaria se manifestando a Paulo e mostrando para ele a forma como ele deveria conduzir o trabalho do Senhor. Ou seja, o chamado de Paulo é um chamado marcado pelo encontro com o Senhor. Não adianta alguém bater no peito, ter até a formação teológica, isso é importante, conhecimento teológico, bíblico é importante. Eu estava falando com um obreiro nessa tarde acerca do conhecimento. Hoje nós temos com a internet um mundo globalizado, conectados, e qualquer tema nós podemos acessar o Google e ele vai nos trazer as páginas, porém tem um diferencial. O Google não pode derramar um som na cabeça de ninguém. O Google não pode dar autoridade a ninguém. O Google não pode habilitar nem revestir ninguém do poder do Espírito Santo de Deus, outorgando a ele autoridade para ir fazer o trabalho. Então uma das características do chamado, primeiramente, é o encontro com o Senhor, o real encontro, que esse encontro gerar uma transformação, uma mudança de pensamento, gerou, como nós já estudamos na lição anterior, arrependimento e conversão daquele que teve o encontro, a saber, Paulo, que estamos tratando essa figura, esse personagem bíblico na história da expansão, de início e expansão da obra missionária, com plantação de igrejas. Então,
são características que não podem ser ignoradas, né? O segundo aspecto, Paulo era um homem desprovido do apego material. Paulo ele não estava preocupado se ele ia ser ovacionado, aplaudido pela pregação dele onde ele chegasse. Paulo estava pronto e preparado para sofrer apedrejamento, para sofrer prisão, açoite, calúnia. Paulo foi perseguido pelos judeus, movidos esse pela inveja, porque aonde Paulo chegava anunciava Cristo. Ou seja, aquele que é chamado, ele tem também como característica, que é comprobatória ou evidenciadora do chamado de Deus na sua vida, de que realmente o Senhor está com ele, ora livrando, ora protegendo, como foi o Senhor na vida de Paulo. Paulo passou por muitas intempéries, passou por muitos momentos difíceis, muitos momentos de perseguição também, mas Paulo, ele teve como base, direcionamento, a pessoa de Cristo. E isso ficou marcou seu chamado no que diz respeito ao encontro que ele teve com o Senhor. Então, antes de qualquer coisa, sintetizando e fechando aqui esse subtópico, é que o chamado para a obra, ele antes de ir à obra, de ir ao campo, ele vai ao encontro do Senhor da seara, ele vai ao encontro do Senhor do campo, porque se ele for na frente, se antes ter tido um encontro, infelizmente a coisa não vai ser boa para essa pessoa. Amém. Muito bem, e aí começa, né, as características de um plantador de igrejas, porque tem características, e ainda dentro dessa temática, evangelista Francisco, para comentar o tópico 2 e 3. Pois não, dentro dessa temática de características de um plantador de igrejas, né, o presbítero Gleidson já traz aí a questão do chamado, e é importante falar também de o obreiro ser experimentado, e a lição fala que o apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia, e comenta, né, fazendo a referência de Gálatas 1, 17 e 18, e comenta que muitas vezes para forjar nosso caráter, Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração, e é necessário. Aí falando da questão das intempéries, Paulo depois ele escreve aos Coríntios na segunda carta, e olha o que ele relata, né, no capítulo 11, versículo 24 e 25, ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, Paulo aqui está falando da vida ministerial. E não adianta alguém querer transformar a missão em status. Aliás, eu trago aqui como subsídio, até para que os professores lancem no domingo na classe, a seguinte pergunta: quem foi escolhido por Deus na Bíblia para ter uma vida tranquila? Qual dos escolhidos não experimentou sofrimentos? Aliás, qual dos apóstolos não experimentou sofrimentos? Porque o único que, segundo a própria Bíblia e a tradição, né, o único que não foi morto, martirizado, que morreu de morte natural, foi João. Mas João experimentou terríveis martírios, né? Agora aprove a Deus guardar a sua vida, mas todos eles sofreram. Todos eles tiveram dificuldades. Então, o plantador de igrejas, ele é experimentado no deserto da vida, ele é talhado, ele é preparado. Quando se fala, quando o próprio Paulo orienta Timóteo a ter cuidado,
com os neófitos, neófito significa recém-plantado. E lamentavelmente, irmãos, tem pessoas hoje que não entendem a chamada ministerial, a chamada missionária, a chamada para ser um plantador de igrejas. Não entende. O presbítero Gleidson já fez menção aqui do trabalho que Paulo fazia, que é modelo e que deve ser modelo. Não é ficar 10, 20, 30 anos num lugar só, é plantar ali e seguir para outro canto. Vamos olhar a história da nossa igreja, da Assembleia de Deus no Brasil. Os irmãos foram expandindo e a Assembleia de Deus em pouco tempo alcançou toda a nação, e o Brasil é um país continental. Mas porque a visão era plantar a semente, ganhar almas, batizar, discipular, formar obreiro e partir para outra frente. O trabalho missionário é dinâmico. E o missionário ele não pode, porque senão ele daqui a pouco ele vira pastor de igreja. Porque ele fixa num local e fica ali, cria limo, como diz no popular, e ele deixa de ser missionário, ele vira pastor de igreja. Então o trabalho é dinâmico. O trabalho de plantar igrejas é dinâmico e requer esse experimento, requer essa maturidade que vem das experiências. Olha quantas coisas Paulo passou. Paulo ele chega a dizer que lá em Éfeso, né, que é uma igreja que ele plantou, Paulo chega a dizer que ele desesperançou da vida. Ele escreve aos Coríntios e diz: olha, eu achei que eu fosse morrer e eu perdi a esperança. Eu perdi a esperança porque Paulo foi duramente perseguido na cidade de Éfeso e foi encurralado. Foi encurralado. Na cidade de Listra, Paulo, estando com Barnabé, rejeitaram ali o rótulo de Mercúrio e Júpiter, né? Rejeitaram a idolatria. E Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, dado como morto, né? Dado como morto. E a gente vai ver no texto, no dia seguinte, Paulo estava onde? Lá. Então veja, irmãos, Paulo quando vai para Jerusalém, que o povo faz aquele apelo para que ele não vá, ele diz: não, mas eu vou. Eu sei o que vai acontecer, mas eu vou. Então isso é um desprendimento, é uma abnegação de quem realmente tem consciência do chamado. E a igreja, o subtópico 3, segundo as escrituras, porque existem estratégias, e essas estratégias, essas diretrizes são estabelecidas pela palavra de Deus. Primeiro, que tem que ter o chamado, como o presbítero Gleidson já falou, não deve ser feita da forma que nós queremos, não deve ser feita da maneira que a gente quer, não deve ser feita onde queremos. O próprio Paulo aqui ele fala, né, o texto em Atos 16, versículos 6 e 7 diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Vamos lembrar que os missionários Daniel Bergo e Navingren pensaram em ir para a China, mas Deus direcionou para Belém. E o que eu acho interessante, tinha que ser em Belém, tinha que começar em Belém. A capital do país à época era o Rio de Janeiro, né? Não existia Brasília ainda, era o Rio de Janeiro. Era o centro ali, a efervescência cultural, política, era a maior cidade do país, mas Deus escolheu Belém do Pará. E por que Deus escolheu Belém do Pará? Não sei, mas eu sei que quando Deus faz, dá certo. Então, não adianta a gente querer fazer gambiarra no arranjo de Deus. O arranjo de Deus é melhor. E Deus sabe os porquês, né? Não é aquilo que queremos, não há espaço para vaidade. Aí eu evoco novamente a figura de Filipe. Filipe saiu de Samaria, irmãos, no momento de avivamento. No auge de avivamento, Filipe levou a mensagem do evangelho ali em Samaria, mas veja que quando começa as conversões, não, vamos chamar os apóstolos, né, para impor as mãos, para que eles recebam a virtude do Espírito Santo e tudo mais, e aí ele é direcionado para um lugar que não tem ninguém. Então, para fazer a obra, plantar igrejas, tem que ser desprendido de vaidades, né? Tem que ter um sentimento profundo de amor,
porque pregar o evangelho, acima de tudo, é ajudar as pessoas. É ajudar as pessoas. É um ato de amor, né? Se não tiver esse amor, não adianta. E precisa ter poder, porque tem lugar que a gente não consegue ir, tem coisa que a gente não consegue fazer. O presbítero Gleidson fez menção aqui do Elimas, né? E se não fosse a virtude do Espírito Santo na vida de Paulo, o procônsul Sérgio Paulo não seria convertido, porque o propósito de Elimas ali era claro, era atrapalhar. E se Paulo estivesse ao natural, Elimas conseguiria êxito e Sérgio Paulo não seria convertido. Mas ali, na virtude do Espírito Santo, Paulo ele dá aquele prediz ali, né, palavras de autoridade de Deus sobre Elimas. Elimas fica envergonhado e Sérgio Paulo se maravilha ali e aceita Jesus. Então é poder de Deus, é necessário poder para sujeitar os demônios, autoridade da parte do Senhor, poder para curar enfermos, né? Poder para pregar a palavra, não porque o evangelho não é manifestação de sabedoria humana, mas é poder. O evangelho não é proselitismo religioso. Nós não fazemos proselitismo, nós pregamos a verdade que liberta, né? Não precisa de poder para testemunhar. Essa é a igreja segundo as Escrituras. E nessa igreja, né, diz a lição: batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrarmos com Ele. E não podemos perder de vista que nós plantamos. Aí veja a ausência de vaidade, mas é Deus quem dá o crescimento. É importante isso, né? E eu encerro aqui, irmãos, esse ponto lendo um relato do Charles Finney, que ele fala, o relato de uma alma perdida, quando ele diz assim: povo crente, que é que vocês querem dizer? Oram sempre nestas reuniões pedindo reavivamento, muitas vezes exortam uns aos outros a que despertem e usem meios para promover um avivamento, afirmam uns aos outros e também a nós que somos descrentes que estamos caminhando para o inferno, e acredito que seja verdade. Insistem também em dizer que se vocês mesmos despertassem usando os meios apropriados, haveria um avivamento e nos converteríamos. Falam-nos do nosso grande amigo e de que nossas almas valem mais do que todos os mundos. Entretanto, prosseguem nas suas ocupações relativamente triviais e não lançam mão desses meios. Não temos avivamento e nossas almas não são salvas. Aqui ele está como que trazendo o clamor de um pecador e que não recebeu a mensagem do evangelho pela falta de disposição da igreja em pregar o evangelho. Irmãos, nós temos todos os meios necessários para anunciar o evangelho, e esses meios necessários não são os meios tecnológicos. Aí é só o catalisador que facilita a mensagem chegar. Os meios necessários são o poder e a palavra, e nós já temos, como igreja do Senhor. Nós somos coluna e firmeza da verdade. E aí, um comentário de que a igreja deve ser a hermenêutica do evangelho, ou seja, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. A igreja e Jesus disse isso: vós sois sal da terra e luz do mundo. A igreja é sal da terra e luz do mundo. Então, tudo que nós precisamos, nós já possuímos. É tomar posse e fazer a obra. Amém. Glórias a Jesus. Muito bom esse estudo. Nós estamos nos debruçando em um trimestre que trata justamente o apóstolo Paulo, né? Como apóstolo dos gentios, estamos vendo as lições de vida e ministério desse apóstolo para a igreja de Cristo. Aqui hoje fica mais uma lição de um homem que se desprendeu para plantar igrejas, tinha foco, tinha objetivo, buscava a direção de Deus. Houve um momento onde o Espírito Santo mudou o seu roteiro missionário, a sua rota missionária, e ele prontamente obedeceu, né?
quando houve aquele clamor, passa a Macedônia e ajuda, ali foi uma intervenção do Espírito Santo de Deus. E nós vemos que através da vida do apóstolo Paulo foi aonde aquela grande comissão encontrou maior eco para todas as nações, todas as gentes. Os discípulos ouviram bastante aquilo, mas foi na vida do apóstolo Paulo onde houve o maior eco para este chamado, para este propósito. E este eco está aí até os dias de hoje, né? As cartas de Paulo hoje são utilizadas pela igreja, né? Em todo mundo, como uma ferramenta, um instrumento de Deus para a edificação da igreja. A igreja aqui, no subsídio aqui, na igreja é uma comunidade visível que reflete a missão de um Deus reconciliador. Então nós como igreja, né, temos que nos conscientizar deste papel, que Deus ele ainda quer reconciliar o mundo com Ele. O Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Ele veio, fez o papel, e a Bíblia fala que ali Deus estava reconciliando. E a igreja agora tem que assumir o seu papel, né? Nós vemos aqui, foi abordado, que muitas vezes o foco ele é perdido, porque muitas vezes quer se plantar igreja onde já tem muita igreja. E tem muitos lugares, às vezes não precisa nem ir para fora do país, muitos lugares perto que tem necessidades, mas são poucos que se dispõem a ir e plantar a igreja. A obra missionária é muito importante. A Assembleia de Deus é uma igreja missionária desde sua origem, faz um papel nos 4 cantos do mundo, né? Tem missionários nos 4 cantos do mundo, mas nós como igreja local precisamos encarar este papel, né? Aqui ele continua o comentário que a igreja deve ser a hermenêutica do evangelho, o lugar onde as pessoas poderão ver o evangelho retratado em cores vivas. Olha que, né, é o lugar mais adequado, né, para que as pessoas possam ver o evangelho. O evangelho que nós estamos falando não é a mera mensagem, é a notícia do reino, né, do reino de Deus, né, o reino de Deus sendo vivido dentro da igreja, sendo demonstrado através da igreja. Então a maneira sintética mesmo, a maneira mais clara tem que estar na igreja. E aqui essa leitura aqui que o evangelista Francisco é uma chamada mesmo para a gente refletir até mesmo os nossos discursos, as nossas pregações, os nossos hinos, nossos louvores que nós tanto falamos e muitas vezes não abrimos mão das nossas comodidades. Não é isso, evangelista Francisco, né? Que Deus em Cristo continue ministrando, ore a Deus para que esta lição realmente, ao ministrar, você professor, venha despertar os alunos, né, para a responsabilidade, né, a verdadeira responsabilidade da igreja, a grande comissão da igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura. Muito bem, meus amados irmãos, estamos chegando ao fim de mais um estudo bíblico, né? Quero agradecer a presença ilustre aqui, né, dos nobres companheiros, né, os comentaristas, evangelista Francisco e presbítero Gleidson. O presbítero Gleidson deixa aí a oportunidade para o senhor fazer as considerações finais. Louvamos a Deus por essa riquíssima oportunidade, sempre é uma honra, um prazer estar aqui, podendo contribuir ainda dentro de um contexto reconhecido de limitação. Quando eu falo limitação é humana, partindo de mim mesmo, mas eu louvo a Deus por essa oportunidade e entendo que isso também seja oportunidade para você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos acompanhando nesses estudos, pois é bastante enriquecedor para todos nós e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Evangelista Francisco fazendo as considerações finais e o mesmo estará orando e impetrando a bênção apostólica. Amém. Agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Agradecer
louvar o nome do Senhor, está aqui. Também pegando carona na fala do presbítero Gleidson, apesar das nossas limitações, mas fica aí o nosso esforço, né, em dar o nosso melhor, e trazendo também para a igreja do Senhor que é tempo, irmãos, de nós entendermos o nosso lugar, nosso papel como sal da terra e luz do mundo, e como aqueles que detêm, que têm posse do remédio que sara almas, né? Então que possamos sim levantar enquanto igreja e frutificar plantando novas igrejas. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar em nome de Jesus. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez, Senhor, agradecendo a Ti por todas as coisas, Te pedindo, continua nos abençoando, guardando, livrando de todo mal. Abençoa cada um dos Teus filhos que nos dão a honra da Sua audiência. Sê conosco, meu Pai, abençoando, guardando, livrando de todo mal. Fica conosco, Tu que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só agora, mas para sempre. Amém. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. Meu amado irmão, compartilhe essa live, divulgue esse trabalho, tá bom? E o Senhor Jesus continue vos abençoando. A paz do Senhor a todos.